Olá, caro Rony Badger, caríssima Rony Badger, mais uma vez aqui, sextou e sexta é dia de Crypto Wrap Up. Estamos aqui, hoje não estamos na terra do sul de Minas Gerais, mas sempre ligado, sempre trabalhando aí para trazer o máximo de informação sólida, concreta e importante para suas decisões de investimento em ativos digitais e criptoativos. E mais uma vez, assim, com o nosso programa de fechamento, de empacotamento das principais informações da semana, com o Ricardo Richter e Bruno Lazarato, como sempre, trazendo as suas visões de análise on-chain e de análise gráfica. E eu já queria engatar o nosso Crypto Wrap Up com o Bruno Lazarato, que vai falar o que ele viu nos gráficos aí. Fala, senhoras e senhores, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí ao Crypto Wrap Up dessa sexta-feira, 13 de outubro. Vamos lá, aqui que eu vejo para o BTC. BTC, deixa eu colocar na tela aqui, só um minuto, vamos lá. BTC, estamos aí entrando no sexto dia de queda consecutivo. Tivemos aí desde domingo passado, todos os dias fechou em queda aí, né? Já tivemos uma queda de, deixa eu pegar aqui, fazer a medição, uma queda de 5%, 5,5% de domingo até hoje. Hoje está tentando, está na briga, o candle que está se formando hoje está na briga, se fecha verde ou se fecha vermelho. Não tem força, né? A gente está vendo que o mercado está sem força no momento. Está aqui segurando acima dos 26,5, que é uma região de suporte interessante, que se perdida, eu creio que vai testar novamente ali a região dos $25.500, né? Que a gente estava trabalhando isso há uns 15, 20 dias atrás. Então, assim, caso perca essa região, 25,5, 25 mil dólares deve vir buscar. E para subir, irmão, mais uma vez vai precisar de bastante força compradora, que olha como as médias estão muito juntas aqui, né? Isso aqui é o gráfico diário. As médias estão todas acumuladas aqui nessa região dos 27.000, 27.200 dólares. Precisaria de muita compra, muita força compradora para voltar ali nos 28,5, que foi a região de máxima da semana passada, né? Então ali no dia 6 de outubro, dia 2 de outubro, tocou nessa região, sentiu, a gente tinha ali marcado uma linha tracejada vermelha como resistência e porrada para baixo. Agora temos essa região dos 26,5 que está tentando segurar, tá? Como a gente tem vários dias consecutivos aí de queda, pode ser que dê uma respirada até esses 27.300 dólares, 27 mil, tá próximo, né? O mercado está oscilando numa faixa de preço muito, muito fraca, né? Um spread muito baixo. Então, assim, se vier nesses 27.300, 27.400, eu acho até que vale um short, abrir um short para tentar dar essa porrada para baixo, ainda mais com toda a situação macroeconômica e geopolítica que a gente tem vivido hoje no mundo. Então, ó, eu acho que um short é mais, como que eu posso dizer assim, é mais seguro do que abrir um long nessas regiões, entendeu? Então, claro que com stop curto, stop ajustado, por exemplo, se a gente vender nessa região de 27.400 dólares, um stop vai estar ali de no máximo 2,5%, tá? Superando 28.100 dólares, então algo bem tranquilo de se operar, diminui a mão, né? Opera com a mão mais leve para diminuir o risco, faz a gestão de risco para não deixar perder aquilo que não se deve em momentos de extremo perigo, né, nas operações que a gente tem vivido, tá certo? Então, assim, eu vou até deixar um alarme aqui, né, 27.400 dólares, caso venha tocar nessa região, eu vou abrir um short para tentar buscar aqui esses 25.600 dólares, 25.500, tá? Vamos ficar esperto. Outra que eu quero mostrar aqui para vocês é Ethereum. O Ethereum está um pouquinho mais fraca, né? Após a forte alta com a aprovação do ETF que a gente teve aí há 15 dias atrás, 13 dias atrás, tocou lá na região dos 1.780 e depois foi só chão. É o famoso, a gente até comentou, né? Sobe no boato, cai no fato. Subiu, saiu a notícia, porrada para baixo. E mais porrada para baixo. E agora é isso, parece muito com o BTC, tentando segurar nos 1.550, só que parece que está mais fraco que o BTC. Se perder essa região, eu creio que os 1.440, que é o fundo desde lá daquela paulada para baixo, em 17 de agosto, pode ser testado, e se perder, aí eu creio que pode vir aqui mais para baixo nessa região aqui, ó, vou até
esticar essa região de suporte em $1.350, tá? Então, eu tô de olho em Ethereum. Onde eu gostaria de comprar? Aqui, ó, nesses 1.350, $1.300 aqui, ó, nessa região. Eu gostaria de abrir um longzinho aí, até para um período mais longo aí, né? Até para holdar nesse ponto, comprar ali um pouquinho a mais de Ethereum para poder segurar aí para os próximos 2 anos, entendeu? Eu acho que ali 1.350, se vier nos 1.100, $1.000, melhor ainda, né? Que a gente crê que nos próximos anos a gente vai ver essa moeda, a Ethereum, pô, performando bem, né? Esse é a minha análise, tá? É isso que eu vi nos gráficos aí para BTC e Ethereum. Enfim, tem algumas altcoins também interessantes, performando bem, mas eu creio que para o momento, no momento que a gente vive no mercado, eu acho que foco em BTC, Ethereum, e aí pode pegar ali uma Link, uma Atom, né? Algumas que têm um volume maior de giro, até porque o volume de negociação está baixo em todo o mercado. Então, pegar o que tem mais volume para, enfim, para não pular stop, para você não ficar preso numa operação, para ter mais segurança, para você conseguir proteger mais o seu capital, né? Então, é isso que eu estou vendo aí para o mercado. É isso aí, Bruno. Obrigado pela sua informação aí, pela sua análise. E até um ponto legal de se falar, eu tive algumas reuniões no começo dessa semana com o pessoal de fundos, né, fundos de cripto e até fundos internacionais em cripto, e, cara, infelizmente o mercado está muito parado, né? Hoje você vê, depois do boom que teve desde do bear market que instalou a partir do ano passado, muita gente sacando dos fundos de cripto. Então, muitos fundos no Brasil foram fechados, existem alguns fundos principalmente fora do Brasil, que se mantiveram, alguns no Brasil também, mas a mensagem do mercado é: quem ficou não quer mexer, né? Então, o cara manteve uma certa posição nesses fundos, mas o drawdown, sim, médio dos fundos de cripto no Brasil está em 60%, 70%. Ou seja, os fundos caíram e muita gente sacou, os PLs caíram mais, tanto que muitos fundos de cripto no Brasil, que o Brasil chegou a ter perto de 40 fundos de cripto, muitos deles foram fechados e liquidados, até por pressão da Anbima e da CVM, né? Um fundo hoje no Brasil com menos de 10, 15 milhões de reais, ele não se paga. O gestor tem que manter ele funcionando, ou seja, perdendo dinheiro na gestão desse fundo para que esse fundo exista. É óbvio que algumas gestoras investem e mantêm os fundos, porque são teses de prazo mais longo e até para manter essa estrutura de pé, mas muitos fundos caíram e foram liquidados, então é importante a gente ficar. Isso vem acontecendo com os ativos de risco em geral, né? A gente já vinha... Rodrigo, só para complementar isso que você falou, a gente pode ver aqui o volume, né? A gente está aqui com o gráfico de Ethereum aberto, ó, deixa eu voltar aqui na tela. A gente pode ver aqui o volume, olha aqui isso aqui, a queda que deu no volume. A gente pode traçar uma LTB aqui no volume, ó. Quer ver? A gente pegar aqui, peraí, aqui. Então, olha aqui o volume como tá. O volume aqui embaixo, essa barra. Olha como ele só cai. Então, ó, isso aí em Ethereum, isso também aqui no BTC. Olha aqui, volume em queda. Então, ó, a gente está vendo cada semana que passa o volume diminuindo. Então, é isso. Pessoal saindo fora do mercado, mas também quando começar a voltar, a gente vai ver picos como esse aqui. E aqui, na verdade, foram picos de queda, mas a gente vai ver as pauladas para cima com o volume aumentando, né? Isso vai acontecer. A gente não sabe quando, mas que vai acontecer, vai. São os momentos de estresse que são naturais do mercado. A gente vinha numa fase de aumento de juros, principalmente dos juros dos títulos americanos, o que drena dinheiro do mercado. Para quem acompanha a gente, já tem um pouco mais de experiência de investimento, sabe que os títulos do governo americano são considerados os títulos mais seguros do mundo, ou seja, os investimentos mais seguros do mundo. E quando você tem um título pagando 4,5%, 5% quase do título mais seguro do mundo, é muito difícil você justificar investimento, a não ser que seja teses muito específicas, ou você tem que oferecer um ganho muito difícil de se conseguir. Vê aí a maioria das economias emergentes do mundo aumentando os juros, ou mantendo seus juros muito altos. Isso vem mudando um pouco no Brasil, dado até o trabalho que foi feito a partir do ano passado pelo Banco Central. Então, assim,
você vê um dreno, né, um ralo enorme de dinheiro indo para títulos do governo americano. Isso deve mudar? A gente imagina que sim, eu imagino que vocês concordem comigo, porque fica insustentável se manter uma dívida americana nesses níveis. Para quem não sabe, a dívida americana vem aumentando bilhões de dólares por dia. Por quê? Porque é a maior dívida do mundo, são trilhões, são 35 trilhões de dólares, 33 trilhões de dólares, e com juros como esse, você vê um aumento exponencial dessa dívida. Alguns analistas já dizem que ela é impagável. Então, existe também um movimento de entender, será que nesse nível de juros é pagável essa dívida? Será que esse risco de ser o menor risco dos ativos de investimento do mundo ainda se mantém, né? E aí, essa semana eu vi um estudo interessante que sempre houve uma distância muito grande, claro, trazendo a informação razoável. Claro que ainda existe uma distância muito grande do perfil de risco dos títulos do governo americano com os títulos do governo brasileiro, que é um país emergente, obviamente. Mas existe uma tendência de diminuição dessa diferença de risco, por incrível que possa parecer. Esse é um trabalho muito bem feito do Banco Central brasileiro nos últimos anos aí, para tentar dar uma estabilidade maior à precificação dos nossos títulos. Então, é interessante ver que esse gap de risco entre os títulos do governo americano e do governo brasileiro vem diminuindo. Lembrando que também muito mais pela gestão americana, né? Então a gente tem que tomar essa notícia como uma notícia até que boa, mas entender o cenário para poder interpretá-la da melhor forma possível. Mas acho que agora é você, Ricardo, o que você viu aí nos canais, aí, nos canos do blockchain, na sua análise on-chain. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Moneybet. Então, vou colocar aqui já os gráficos na tela. Como vocês comentaram, a semana não teve muitas novidades, né, no cenário macroeconômico de cripto, nem de Bitcoin. O Bitcoin está fazendo aí o 6º dia de queda seguida, como o Bruno comentou, aproximadamente 6% de queda, mas em contrapartida, foi noticiado ontem, tá, um novo all-time high, uma nova máxima histórica no hash rate do Bitcoin, que é a capacidade de processamento da rede, né, poder computacional aplicado à rede. Enquanto o preço do Bitcoin cai, a gente vê esse aumento do hash rate. Tá? Junto com o hash rate em all-time high, a gente também tem a dificuldade de mineração dos próximos blocos. O hash rate sempre é visto como uma métrica positiva, né, quando ele está em máxima, porque ele aumenta a segurança da rede, ele demonstra que está havendo mais infraestrutura física, né, e mais investimento das pessoas em máquinas, em aumentar esse poder de mineração aí que a gente vê através do hash rate. Por outro lado, a gente tem que lembrar que tem halving no ano que vem, né, e o halving ele vai cortar pela metade a remuneração dos mineradores. Então, a gente está vendo essas máximas aqui agora, mas esse é um indicador que, principalmente agora, como estamos nos aproximando do halving, é um indicador que a gente tem que ficar atento, porque pode ser que aconteça uma queda do hash rate pós-halving, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente está vendo uma mineração, a dificuldade de mineração num patamar muito elevado, tá? E não necessariamente todos os competidores, todos os mineradores de hoje vão ser competitivos num cenário onde a recompensa de mineração é a metade do que ela é hoje. Caso isso aconteça, é um problema para o Bitcoin? Não necessariamente, tá? A blockchain vai continuar sendo processada do mesmo jeito, o tempo dos blocos vai continuar sendo ajustado para 10 minutos, as transações vão continuar sendo processadas e a segurança da rede vai continuar também intacta, podemos dizer assim, tá? É bacana a gente ver isso agora, né? Eu trago muito mais essa informação aqui para que as pessoas vejam do ponto de vista da construção da infraestrutura da rede. Vamos lembrar aí que o Bitcoin pode ser comparado com a rede de energia elétrica, onde a gente tem hidrelétricas, onde a gente tem centros de distribuição, fios, cabos, e quando a gente vê esse indicador aqui crescendo dessa forma, é essa infraestrutura física que eu estou falando do Bitcoin que está crescendo. Passando aqui um pouco mais para os indicadores de preço, tá? O balanço entre lucros e prejuízos não realizados na rede, o NUPL, nos aproximou novamente de uma boa zona de compra, aquela zona que eu sempre trago aqui, que é aquela zona do medo, né, e também pelo outro lado da esperança. Ela acabou aqui se aproximando mais da zona laranja, não chegamos lá,
E aí eu quero tirar aqui um insight, que é o seguinte: mesmo o Bitcoin fazendo aí menos 5%, a gente não entrou numa zona que o NUPL nos indica que é a mais adequada para realizar uma compra. E a partir disso, a gente pode ver aí que mesmo com 5% de queda, o lucro e o prejuízo, porque aqui a gente está vendo a média entre o lucro e o prejuízo não registrado na rede, ainda não disseminou, tá? E aí eu já vou puxar o próximo gráfico, que é justamente a quantidade de moedas em lucro contra a quantidade de moedas em prejuízo. Eu só avisei aqui numa média móvel de 30 dias, tá? Para ficar melhor para o pessoal enxergar. E aí vem aquela velha frase do mercado que a gente sempre escuta aí de grandes investidores, de grandes pessoas, compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos, tá? Então, a situação atual aqui, temos 6,4 milhões de moedas em prejuízo contra 12,6 em lucro. Eu não estou ouvindo o som de canhão ainda, tá? Então, o NUPL, ele diz mais ou menos a mesma coisa quando ele mostra que a gente não entrou nessa zona aqui, né? A gente, por outro lado, essa zona laranja classificada pelo Glassnode, aqui a gente tem otimismo e ansiedade, tá? Então, a gente ainda não viu o pavio estourar, mas ele está chegando perto se a gente continuar vendo esse lucro aumentando. Historicamente falando, até nessa média móvel de 30 dias que eu coloquei aqui, ó, a gente tem valores muito mais elevados, tá? Lá, dia 6 de dezembro de 2020, 9,4 contra 9,4. Em outros momentos também ali, ó, mais de 10 milhões de moedas em prejuízo contra 7 em lucro. Então a gente não está num número extremamente elevado ainda e tem chance da gente chegar nesse momento aí do som dos canhões, dado o cenário macroeconômico aí também, como o Rodrigo comentou. Por outro lado, tá, a quantidade de moedas que está em hold, que está na mão de pessoas que não vendem essas moedas, tá? E aí a gente tem essa métrica calculada a partir de endereços que seguram as moedas por mais de 155 dias, dá mais ou menos meio ano aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, desculpa. E aí a gente está num all-time high desse valor, com 14,8 milhões de moedas, tá? São quase 15 milhões de moedas que estão sendo seguradas por carteiras que seguram essas moedas há mais de 155 dias. A gente já falou isso aqui antes, né? Que muitas pessoas guardam bitcoins como se fosse aquele cofrinho, o porquinho do cofrinho que a gente ia botando a moeda para lá na frente a gente quebrar o porquinho e pegar o dinheiro. Então é mais ou menos isso que a gente vê através aqui desse indicador. As pessoas estão segurando seus bitcoins, estão trazendo eles para também armazenamento frio. E aqui a gente vê, né, como é o comportamento humano através da comparação com o preço na linha branca, né? Então, quando a gente tem aqui um pico, um all-time high momentâneo, a quantidade de moedas que está sendo segurada, ela cai. E o mesmo acontece aqui, o mesmo aconteceu atrás, o mesmo aconteceu atrás. Então, são ciclos e é um bom indicador da gente acompanhar e da gente ver aqui como que está essa condição aí, para entender um pouco da psicologia dos investidores que estão participando da blockchain. Ainda dentro da infraestrutura de rede, tá? Eu estou trazendo esse gráfico aqui, ele não é do Glassnode, ele é da Blocktrends, uma casa de pesquisa aí brasileira, e eles têm o seguinte, essa aqui é o crescimento estimado da quantidade de transações que está acontecendo através da Lightning Network. Para quem não sabe, essa é a segunda camada do Bitcoin, que é considerada a camada de meio de pagamentos. Tá? Ela é mais rápida e mais eficiente. Então, lá em agosto de 2021, a gente tinha 503 mil transações, e agora em agosto de 2023 a gente está falando de quase 6,6 milhões de transações na Lightning Network, o que dá um aumento de 1.212% em 2 anos. Tá? Fazendo um paralelo aqui, isso também tem a ver com a infraestrutura da rede, porque vamos lembrar que para que a Lightning funcione, a gente tem que ter pessoas também roteando e sendo nodes, né? Então, para a gente ter esse grande aumento no número de transações, aumentaram o número de hosts e também aumentou o interesse público, o uso das pessoas na Lightning através dos números absolutos que a gente vê aqui nesse gráfico, de 503 para 6,599 milhão. É bastante aumento, tá? Para quem acha que o Bitcoin não está andando, não está indo, esse gráfico que vai na contramão, ele mostra que, inclusive, a segunda camada do Bitcoin está tendo um crescimento estrondoso, né? Claro que isso aqui não é precificado no ativo Bitcoin em si, né? Esses 1.212 de aumento do uso da Lightning, isso não entra como um fator expressivo, pelo menos não ainda, para o preço do Bitcoin subir ou descer,
mas com certeza no futuro isso aqui será precificado sim. E observei agora de manhã, observei essa informação aqui, tá? Estou usando até o gráfico do TradingView, que é a dominância do Bitcoin. Por quê? Porque o pessoal falou numa outsession, que uma possível outsession que estaria rolando, eu vi algumas notícias também, o próprio Glassnode lançou um relatório nessa direção de uma outsession rolando, e aí eu resolvi dar uma olhada como é que está um indicador bastante antigo, que é o gráfico da dominância do Bitcoin, que ele considera o market cap. Eu tentei fazer aqui no Glassnode uma comparação, tá? Através do Realized Cap, que a gente sabe que ele é mais fiel. Problema: a maior parte das criptomoedas não tem Realized Cap. Então eles eu acabaria criando um indicador aqui, eu iria comparar no máximo Bitcoin e Ether, então eu resolvi trazer pelo market cap mesmo, que é o indicador que todo mundo conhece, e fica mais fácil da gente entender. Mas a gente está vendo o Bitcoin aí quase com 51% de dominância, tá? Isso é bastante quando a gente abre aqui num período maior, tá? Aqui a gente tem 5 anos, lá em 2020 a gente tinha 70%, claro, quanto mais a gente abre, né? Antes não existiam altcoins, não existia Ethereum, não existia nenhuma outra criptomoeda, mas num período de um ano, olha o que tem acontecido com a dominância do Bitcoin. Ela vem crescendo, tá? Se a gente voltar aí, ela cresceu aproximadamente 10% no período de um ano. O que demonstra, tá, mais uma vez, um indicador muito de relação à psicologia, em relação ao sentimento dos participantes da Web3, dos investidores, das pessoas que colocam dinheiro ativamente aqui dentro desse mercado. Por que eu estou falando isso, tá? Porque normalmente as pessoas tendem a imaginar que, como tem novas criptomoedas surgindo, novas soluções estão aparecendo e eventualmente o Bitcoin se tornará obsoleto, né? Acontece justamente na contramão disso. Quanto mais moedas surgem, nesse ano que a gente está vendo, a gente vê a dominância do Bitcoin aumentar. Por que isso acontece? Segurança, né? A gente vê pessoas entendendo que outras criptomoedas oferecem mais riscos, ou então simplesmente não tem uma liquidez adequada para a gente negociar, e aí acabam migrando para dentro do Bitcoin aqui, como uma reserva de valor, talvez, como um paraíso, como um local aí para a gente apostar, na verdade, né? Tem pessoas aí que falam que, na verdade, o Bitcoin é uma grande aposta contra todo o sistema fiduciário e também contra corretoras, né? Contra ações e empresas aí que estariam dentro do sistema fiduciário. O que eu tenho de informações de blockchain por hoje é isso, Rodrigo, é isso, Bruno. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aqui no que eu estou comentando. Foi uma semana, como vocês falaram, que não foi muito agitada, mas teve alguns insights valiosos que a gente conseguiu trazer aqui a partir dos dados da rede. Não, muito interessante, Ricardo. E ainda lembrando que se você tirar, se fosse possível tirar, seria legal a gente pensar nesse gráfico para a próxima semana. E se a gente conseguisse tirar as stablecoins desse número, a dominância do Bitcoin seria muito maior. Seria muito maior, porque boa parte dos recursos estão em stablecoins, sendo negociados nas suas redes por outros motivos, como não necessariamente por investimento em cripto, né? Vale a pena a gente ressaltar, stablecoins são criptomoedas que são pareadas a moedas fiduciárias. Uma USDT, uma SDC valem $1 cada uma, e elas são usadas como forma de você sair, né? Você está fora da volatilidade dos preços dos criptoativos, mas também para negociações internacionais e nacionais, no que você tenha como o dólar como base de preço. Então, isso faz parte do número total do market cap das criptomoedas. Se você tirar esse valor, eu imagino que a dominância do Bitcoin seja muito maior dentro desse cenário, né? É o flight to quality, como a gente costuma falar no mercado, que tem acontecido também nos mercados tradicionais, né? Em tempos de crise, as pessoas pode ver o ouro teve uma subida de preço nos últimos tempos aí, interessante. Eu até falei em alguns rios na semana passada que o Bitcoin seria testado como reserva de valor nas próximas semanas, dado ao cenário, principalmente se o cenário de guerra no Oriente Médio se degradar, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente e acompanhe esses movimentos, né? Não sei se vocês têm mais algum comentário quanto a isso. Eu só ia dizer assim para as pessoas também dar uma olhada, né? Hoje eu resolvi olhar esse gráfico de dominância, tá? Porque esse é um gráfico que eu considero que ele é um indicador antigo, tá? Porque ele já existe
desde lá de 2017, quando veio o Ether, e antigamente as pessoas olhavam muito mais para esse indicador de dominância para ver como é que estava a situação da saúde do Bitcoin em relação ao mercado de criptomoedas de maneira geral, né? E hoje eu vejo ele como um indicador um pouco esquecido, né? Para a gente dar uma olhada nesse panorama geral, e ele pode ser valioso para a gente tirar vários insights a partir daí. Uhum. Inclusive, eu falei de ouro, existem tokens lastreados, existem ouro tokenizado, existem tokens que são lastreados em ouro, ou seja, você consegue, dentro do universo cripto, também investir em ouro e outras commodities também. Isso é possível dentro do nosso mercado. E aí eu queria chamar a atenção para algumas coisas que aconteceram essa semana. É difícil não fazer uma conexão entre o que está acontecendo em Israel e lá na faixa de Gaza. Por quê? Porque chegou em cripto também, né? A gente recebeu a notícia de que criptomoedas de contas do Hamas na corretora Binance foram sequestrados pelo governo, a pedido do governo de Israel, quanto a Binance, né? E houve muito buzzword no mercado, muita gente falando, será que perdeu-se a tese de que o Bitcoin não é sequestrável, é uma moeda, ou seja, é um ativo da liberdade, olha como se quiser o governo sequestra. Então, isso é uma grande bobagem. Na verdade, a gente tem que entender o que aconteceu, até para você, investidor, saber como usar as suas criptomoedas e como estar preparado para momentos como esse. E se você achar que existe um risco de, em algum momento, você ter as suas criptos sequestradas, saber se proteger. E essa questão do sequestro não é só de governos ou de instituições. A sua conta pode ser hackeada numa corretora e você pode perder todas as criptomoedas, como já aconteceram. Então, para explicar um pouco para você que está nos assistindo, sim, houve esse sequestro de criptomoedas do grupo Hamas na corretora Binance, mas isso só aconteceu porque as criptomoedas estavam na corretora Binance, né? Quando você abre uma conta numa corretora de cripto, principalmente nas corretoras centralizadas, que de alguma forma tem que seguir regras governamentais, regras das jurisdições onde ela atua, principalmente a questão de KYC e AML. O KYC, conheça o seu cliente em inglês, e a AML é anti-lavagem de dinheiro, políticas de anti-lavagem de dinheiro. Você tem que colocar lá o seu nome, de onde você veio, o seu passaporte, muitas vezes pedem a sua declaração de imposto de renda, como se fosse uma conta em uma corretora de valores qualquer, ou mesmo em um banco. O que aconteceu é que o governo de Israel pressionou, e aí eu não estou dizendo se isso é justo ou injusto, estou dizendo que isso só aconteceu porque o governo de Israel pressionou a Binance para que ela tomasse essa decisão. O nível de pressão e como isso foi feito, ninguém vai saber, a não ser que a Binance fale, mas houve essa pressão. O que eu quero dizer é que se essas criptomoedas estivessem em autocustódia, seja do Hamas ou de qualquer pessoa no mundo, isso seria praticamente impossível, ou impossível, a gente poderia dizer. Então, o que Satoshi propagou e prometeu de que você poderia fazer a autogestão do seu dinheiro, não acabou. O que existe é que muita gente, desculpa falar, fala bobagem. Ou seja, tem uma tese, ou tem algum preconceito, ou mesmo alguma preconcepção em relação ao Bitcoin. E toda vez que acontece isso, os caras usam isso para bater nesse tipo de ativo. Mas não houve roubo dos Bitcoins do grupo Hamas que estivesse em custódia deles. Eles podem até ter em autocustódia, a gente nem sabe. Então, exatamente. É importante a gente separar essa questão. As criptomoedas que foram tiradas, e de novo, eu não quero entrar nessa discussão se isso é justo ou não é justo, se isso é bom ou não é bom. Eu só quero trazer para vocês a informação correta quanto a isso. Algum comentário de vocês aí? Eu até brinquei aqui, Rodrigo, no Twitter essa semana, tá? Com o Augusto Simões aí, que é um cara também que tem um livro aí escrito sobre Bitcoin, que esse é o problema da gente ficar chamando Bitcoin de criptomoeda, tá? Porque muita gente do mercado tradicional, né, várias pessoas aí, pessoas muito influentes, deram declarações dizendo que Bitcoin é sim confiscável. Então, eu digo aí, eu trago em tom de brincadeira, mas todos nós que temos o conhecimento e que sabemos a diferença entre Bitcoin e criptomoedas, nós devemos fazer esse alerta como o Rodrigo está fazendo, mas eu quero também adicionar aqui para os nossos ouvintes, Rodrigo, uma informação importante, tá? Dentro das corretoras de criptomoedas, existem endereços on-chain, porque a gente já falou sobre isso aqui antes, tá? A blockchain, ela é, sim, totalmente rastreável. Ela é um livro contábil aberto, onde você pode ver da onde as moedas saíram e para onde elas foram. Então, é totalmente rastreável.
Poucas pessoas sabem, tá, que mesmo nas transações dentro da blockchain do Bitcoin, on-chain mesmo, na primeira camada, existem uma série de moedas que são sinalizadas com uma red flag. Tá? Que red flag é essa? São moedas que foram utilizadas em momentos anteriores e que a justiça Interpol, a justiça americana, a justiça dos estados, de maneira geral, tem conhecimento de que são endereços fraudulentos, de que são UTXOs de moedas que foram utilizadas para financiar o terrorismo, para financiar o tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Então, mesmo que a pessoa, tá, ela não use uma corretora e ela deseje, vou comprar bitcoins com o P2P que eu conheci aqui na internet, eu conheci ele no Reddit, eu conheci ele aqui numa rede qualquer da internet, por que não, né, mandar os meus USDTs para lá e ele me mandar Bitcoin, já que a Receita Federal não tem como saber de maneira nenhuma se eu fizer isso pela Bitcoin do blockchain. E aí você faz isso e recebe seus Bitcoins lá nesse endereço. No momento que você vai levar esses Bitcoins para dentro de uma corretora como a Binance, eles ficam travados na hora e você perdeu os seus fundos. Então, se forem desses que são red flag, né? É importante isso. a gente dizer. Agora, como que você vai saber, né? Como que você vai saber se você vai receber ou não um desses bitcoins? É a mesma coisa que seria com dinheiro fiduciário. As notas que a gente pega na nossa mão, ou as notas ou os valores que depositam na nossa conta bancária, no nosso banco, a gente não sabe que tipo de atividade esse dinheiro financiou anteriormente. A gente não sabe de onde esse dinheiro participou. A diferença na blockchain é que a gente tem os endereços muito mais rastreáveis, né? Então, qual é a recomendação que eu digo e que eu deixo para vocês? Não comprem Bitcoin de P2P que vocês não conhecem. Né? Procurem pessoas de confiança. Eu sempre digo para as pessoas, você vai comprar um bem, você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento, você vai comprar uma ação, você vai comprar um investimento que seja qualquer. Você vai querer saber quem é a pessoa que está te vendendo do outro lado, quais são as informações, se existe um CNPJ, né? Enfim, informações que você deve se munir aí para evitar esse tipo de coisa. Era isso que eu queria comentar aí, Rodrigo, porque é muito feio, cara, ver alguns gestores famosos no mercado tradicional aí. Eu acho que os caras fazem até de propósito, tá? Esse negócio de ficar falando que o Bitcoin é confiscável, porque eles sabem que a comunidade Bitcoiner aí vai cair em cima e vai falar, vocês estão errados, e vai dar um engajamento do caramba no final das contas. Alguns eu até conheço pessoas pessoas ruins. Mas nesse mundo da internet que nós vivemos, das redes sociais, isso gera engajamento, como você falou, né? E aí, só para citar um exemplo, se você tiver essa dificuldade como investidor inicial, não tem problema nenhum você comprar o seu Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda na sua corretora, que você confia, que você abriu conta, desde que você faça a sua autogestão. Aprenda, estude. Inclusive, eu queria convidá-los a visitar o nosso perfil da Honey Badger no LinkedIn. Eu tenho um artigo lá falando exatamente disso. Autogestão, autocustódia e sucessão. Porque é um outro ponto importante também que as pessoas não se preocupam. Beleza, eu aprendi carteira física, tenho tudo isso guardado num cofre, as palavras, a chave, eu tenho tudo isso feito. Legal, você se estruturou para passar isso para alguém? E se acontece alguma coisa com você, a sua família, as pessoas que você quer que recebam esses valores, se você não se preparou para isso, você pode perder esse acesso. Ou melhor, as pessoas que você gostaria que tivessem acesso a esses recursos podem não ter acesso e você pode perder tudo aquilo que você montou e juntou nesse patrimônio digital que você juntou. Pode ser de pessoas que você quer, seja os seus parentes, seus familiares, seus amigos, não têm acesso a isso. Sobre vocês. E aí, o Ricardo. Rodrigo, tá falhando o seu áudio. Tá dando uma picotada no seu áudio. A última frase aí, a sua última fala não ficou clara pra gente. Melhor agora? Tá dando uma picotada ainda. Eu acho que é alguma interferência do AirPods. E... Tá mutado agora.
Beleza. Não, eu só estava convidando as pessoas a visitar o nosso perfil no LinkedIn e acessar a matéria sobre a autocustódia e sucessão. Não, e eu só ia comentar um fato que aconteceu em 2021, se eu não me engano, 2022, que foi o hacking da Colonial Pipeline, que foi um hacking do maior oleoduto, né, e gasoduto da costa leste americana, no qual os hackers, que depois descobriu que eram hackers russos, pediram alguns, acho que foram 66 milhões de dólares em criptomoedas, né? E eles foram pagos. E o que aconteceu? Eles devolveram as criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, porque eles não conseguiram gastar, não conseguiram trocar isso em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque esses Bitcoins foram marcados como se fosse uma tinta, né? De um caixa eletrônico que foi acessado, que foi explodido, eles foram marcados e eles devolveram essas criptos como forma de diminuir a pena, ou mesmo de diminuir a perseguição, e esses bitcoins foram limpos, né? Foram desmarcados e voltaram para o mercado normal, e isso é uma das belezas da nossa tecnologia blockchain. Estão me ouvindo ainda? Mais ou menos. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Estou meio aqui no meio do mato, às vezes a gente tem esses probleminhas, né? Mas para continuar com o nosso giro de notícias aí, só queria citar que saiu uma reportagem muito interessante no CoinDesk. Eu acompanho El Salvador há muito tempo. Rodrigo, seu áudio. Travou de novo, tá picotando mais uma vez. Do jeito que estava antes, estava bom. Tá mudo. Isso. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Beleza. Então, desculpe aí mais uma vez nosso ouvinte esse problema técnico, mas eu só estava citando El Salvador. El Salvador é um dos países mais bitcoinizados do mundo, né? O governo de El Salvador, há algum tempo atrás, tornou o Bitcoin como moeda corrente do seu país e criou carteiras para todos os cidadãos. Então, hoje, qualquer um que chegue em El Salvador pode, em qualquer boteco, qualquer hotel, qualquer loja, comprar o que quiser em Bitcoin. Isso foi uma mudança, além de toda uma estrutura de negócios que El Salvador criou e vem atraindo muitos investidores de criptomoedas. Hoje você tem plataformas de tokenização, inclusive de um brasileiro, xará meu, o Rodrigo Mendes, montou uma plataforma de tokenização lá. Você tem vários negócios de cripto migrando para El Salvador, dado as facilidades e o bom ambiente de negócios que foi criado. Então, aconselho você que está nos assistindo a acompanhar El Salvador. E aí saiu uma matéria na CoinDesk e um dos investidores que está lá, ele falou uma frase interessante. Ele falou assim, o que era Singapura 40, 50 anos atrás? Era uma nação pequena, uma ilha no meio do Pacífico, ali no sul da Ásia, e se tornou, em 40, 50 anos, um dos maiores polos financeiros do mundo. Como se tornou? Com inovação, dando um ambiente de negócios interessante para que negócios, tanto eles também são um grande porto e tudo mais, para que esses negócios se estabelecessem ali, gerassem riqueza, gerassem conhecimento, e ele acredita que a próxima Singapura vai ser El Salvador. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas eu tenho esperanças, eu gosto muito do projeto, do que o governo de El Salvador está fazendo. Inclusive, a infraestrutura do país está sendo modificada para isso, para você ter uma ideia. Singapura não, perdão, El Salvador é um país que tem muitos vulcões, então tem muita energia geotermal, e eles estão usando essa energia geotermal para minerar bitcoins. Isso é uma inovação muito interessante. Então, quem quer entender o ambiente cripto, o ecossistema de cripto, tem que ficar ligado, tem que acompanhar El Salvador e tudo que está acontecendo lá, porque pode se tornar realmente não é uma ilha, mas uma ilha de prosperidade baseada nos negócios de cripto, irá realmente um hub importante, como a Suíça é hoje, de negócios de cripto, que seria o Crypto Valley das Américas, ou o Crypto Valley Latino, ou o nome que você quiser utilizar. E para terminar, pelo menos a minha parte aqui, é impossível a gente não levar em consideração,
e não acompanhar. É um assunto muito chato, é um assunto que trouxe problemas para muita gente, um evento que trouxe problemas para muita gente, que foi a queda da FTX e agora o julgamento do Sam Bankman-Fried, que foi o criador da FTX e da Alameda Research, que foi uma empresa de investimentos que ele criou antes da FTX. E a gente tem acompanhado, eu pelo menos tenho acompanhado bastante de perto as notícias ligadas a esse julgamento. E aí eu só queria passar para vocês um resumo disso que eu tenho visto, é que, cara, é impressionante como uma pessoa que hoje se descobriu despreparada, com pouquíssima visão de negócio, experiência em negócio, experiência financeira, criou uma aura em torno de si como um novo gênio, um novo Steve Jobs, ou um golden boy do mundo dos negócios, e conseguiu atrair muito investimento e como as suas práticas de gestão eram, no mínimo, dizer, temerárias e fraudulentas, isso causou... Cada dia que passa, você vê novos depoimentos e isso reforça a minha tese. Somos todos iguais, né? Eu tenho assistido novamente um seriado chamado Ballers, com o The Rock, e uma das frases que ele fala que uma das coisas que ele aprendeu com o pai dele é que é todo mundo igual. Ele fala, we are just a bunch of guys, ou seja, a gente é só um bando de caras e que alguns têm competências aqui, outros têm competências ali, mas que a gente tem que tratar as pessoas como iguais e não endeusar certos empresários, certas pessoas. E por que eu estou falando isso hoje? Né? Baseado em tudo que eu vi, é uma tese que eu venho falando há muito tempo, em todas as palestras ou conversas que eu tenho. A gente não pode colocar empresários ou investidores, ou mesmo empreendedores em púlpitos de que são pessoas geniais. Existem pessoas que realmente têm ideias muito boas, mas as pessoas têm as suas falhas, tanto de aprendizado, de conhecimento, como falhas de caráter, como vem se apresentando no caso deles, né? Práticas fraudulentas, na verdade, sim, e eu não quero de nenhuma maneira ser ageísta aqui, né? Falando sobre idade, mas era um bando de meninos e de moleques ali que se achavam que iam mudar o mundo através das criptomoedas e tinham práticas extremamente ruins de gestão e fraudulentas, porque colocavam o ideal deles acima de qualquer coisa. A gente sabe que isso não dá certo. Então, por que eu trouxe tudo isso? Para que quando você for avaliar o seu projeto de cripto, seja inclusive de outras empresas também, tente avaliar as pessoas que estão tocando esses projetos. O que essas pessoas já fizeram, o que elas podem ter de experiência, ou se mesmo, e foi um caso interessante quando a gente fala do Steve Jobs, por exemplo, que tiveram a humildade de entender, que fala assim, olha, eu sou um cara das ideias, então se eu não sei isso, eu vou contratar pessoas responsáveis que tenham experiências em suas áreas específicas para tocar o meu negócio, né? Não adianta achar que só com boa vontade, grandes ideias, você consegue construir bons negócios. Isso se aplica em cripto, é uma indústria muito jovem, com pessoas muito jovens e com pessoas que querem realmente mudar o mundo. Mas isso não é o suficiente para que você crie bons projetos, né? Só isso que eu queria dizer, tanta sujeira que tem saído desse julgamento aí, e cada depoimento demonstra que sobre aquele manto, aquela aura de inovação e de que ia mudar o mundo, que era o empreendedor da paz e da benfeitoria, né, que ia mudar o mundo, que era muito simples, que não gostava de dinheiro e que queria doar para um monte de coisa, existia, na verdade, muito mau caratismo e muita incompetência. Eu acho isso que está acontecendo, né, Rodrigo? A gente teve aí acesso a uns documentos internos da corretora e a gente vê desde lá de trás que isso aí já era uma construção muito mais midiática do que de fato havia uma boa gestão na corretora, né? Nem vegano ele era. É isso aí. Cara, o cara fala que não gosta de dinheiro e mora numa cobertura de 40 milhões de dólares. Então, ele era super assim, bom moço, né? Ligados às causas mais importantes, né? Seja o veganismo, seja a filantropia, mas não teve problema nenhum em pagar prostitutas tailandesas para alguns oficiais chineses, né? Então, assim, de novo, gente, vamos prestar atenção no conteúdo e não só no que as pessoas passam aí nas redes sociais ou no Twitter, ou o que a mídia tem que ser responsabilizada também por isso, não divulgou, criando esses mitos todos aí em relação a esses empreendedores. Essa semana também aí teve o depoimento da Caroline, né, que era
a diretora financeira da FTX, e aí teve uma confissão pública, né, já dela, dos crimes cometidos dentro da corretora. E aí isso é mais um indicador de que a cobra está recém começando a fumar, né? Porque se ela, como diretora financeira, já deu essa declaração, a gente vai ver a hora que o Sam vier a público e vamos ver para que lado isso aí vai, mas eu tendo que isso aí agora já aconteceu uma espiral da morte, a gente está indo agora para uma espiral do além-morte, né? Uhum. E que isso sirva de lição, né? Que as lições sejam aprendidas tanto nos empreendedores, né? Que por acaso acham que tudo vale quando você tem uma ideia que pode mudar o mundo. Não, você tem que seguir o que é certo e o que já deu certo em qualquer outro negócio do mundo. E também para a mídia, né? Para nós que consumimos essa informação, começar a olhar e falar assim, não, peraí, será que é tudo isso mesmo? Será que a gente tem que dar essa moral toda para esse cara ou vamos investigar o que realmente ele fez, quais são as estruturas, o que está sendo feito de concreto dentro desses negócios, né? E não compre FTT, né? Porque eu estava dando uma olhada aqui agora, eu abri aqui só por curiosidade, fazia tempo que eu não olhava as informações, são 25 milhões de reais de volume de 24 horas. Tem gente que tenta especular em cima disso, né? Eu não sei se vocês têm mais um assunto, esses eram os nossos principais assuntos no meio dessa emenda de feriado. Eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso aí, com as suas famílias, né? Ontem foi o Dia das Crianças, aí deu para curtir um pouco aqui com as minhas crianças, com meu filho, com meus sobrinhos. Espero que vocês façam o mesmo. E queria agradecer aí nossa audiência, que sempre está com a gente crescendo, né? A gente vem crescendo graças a muito trabalho e a gente quer que cresça mais. Contamos com vocês aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ricardo. E aí, deixo aberto para os seus comentários finais aí. Da minha parte é isso. Valeu aí também mais um CryptoPap. Por aqui também, só finalizar e tomem cuidado com as operações nos próximos dias. É isso aí. Valeu, tchau, pessoal. tchau.